Olá, sejam muito bem-vindos ao Carta Mágica. Hoje trago-vos aqui um vídeo sobre o jogo Standard, o jogo editado em português recentemente pela Mabel Games, o original Oriflame. Aqui vou-te explicar como jogar este jogo, já viram o unboxing, agora vamos perceber como jogar deste fantástico jogo. Curiosos? Não saiam daí! O conteúdo de Standard é composto por 50 cartas de influência, 10 para cada um deles. Tem 70 pontos de influência, 70 fichas de pontos de influência, com o número 1 e 5. Tem a peça de primeiro jogador e tem a peça de Standard. O objetivo do jogo: ao fim de 6 rondas, o jogador cuja família acumulou mais pontos de influência, destas pecinhas, ganha o jogo. Simples. Ao nível de preparação, já começamos aqui a preparar o jogo. Cada jogador recebe então uma família completa com 10 cartas com a mesma cor e com o mesmo símbolo. Destas 10 cartas vai remover aleatoriamente, vamos baralhar e remover aleatoriamente 3 cartas. Cartas estas que ficam de lado, viradas para baixo, e então temos as 7 restantes colocadas na nossa mão. Neste caso, não mostramos as cartas aos jogadores, ficam escondidas apenas na nossa mão. Cada jogador recebe também e coloca à sua frente um ponto de influência. As restantes fichas de pontos de influência ficam na mesa, aqui como nós fizemos, ao alcance de todos, apenas numa pilha como reserva geral. Se és o jogador mais velho, és tu quem começa o jogo, coloca à tua frente então a peça de primeiro jogador, vamos assumir que temos aqui o jogador verde, e certifica de que há espaço suficiente na mesa para colocar uma fila de cartas de influência. Neste caso, elas serão colocadas aqui no centro. O primeiro jogador coloca o estandarte no meio da mesa. Este indica até ao final do jogo qual é a ordem de que as cartas serão resolvidas. Ou seja, temos o estandarte, por exemplo, desta forma, significa que as cartas serão resolvidas da esquerda até à direita. E como preparação, temos aqui o jogo preparado. Resta-nos agora perceber como jogar. No jogo de Standard, então o jogo decorre durante 6 rondas e em cada ronda temos apenas 2 fases para jogar. A primeira é a colocação, a segunda é a resolução. Na colocação, à medida que o jogo avança, vão ser colocadas cartas lado a lado neste centro da mesa, formando a fila de influência. Começando pelo primeiro jogador, neste caso pelo verde, e seguindo-se no sentido dos ponteiros do relógio, cada jogador escolhe secretamente uma carta da sua mão e coloca com a face para baixo na fila do seguinte modo. Ou no início da fila, e neste caso, como temos o primeiro jogador, se colocará unicamente a carta no único lugar, não é? Mas as opções que temos é a colocação no início da fila, no final da fila, caso tenhamos mais cartas, ou então sobre uma outra carta da própria família que já esteja na fila. Vamos então fazer aqui uma simulação para perceber como funciona. Então, neste caso, então, temos o verde como primeiro jogador, que colocou a sua carta, foi o primeiro, não tinha onde colocar, não tinha outras opções onde colocar. Depois temos o jogador azul, pelos ponteiros do relógio temos o jogador azul a jogar em segundo lugar, em que colocou à direita do verde. De seguida temos o preto, o polvo, que colocou à esquerda do verde, ou seja, no início da fila. Temos depois o amarelo, o unicórnio, que colocou no início, e depois o vermelho, que decidiu colocar no final. Neste momento ainda não tínhamos a terceira opção de colocar em cima de uma carta na fila que já seja nossa, por isso neste caso seria este o resultado inicial. A fase de colocação termina quando todos os jogadores tiverem colocado uma das suas cartas na fila, por isso termina aqui a fase de colocação. E agora vamos então para a fase de resolução, a segunda fase da ronda do jogo. Na fase de resolução, é resolvida seguindo a direção da peça estandarte, cá está ela, e exatamente como eu vos tinha dito inicialmente.
As cartas serão resolvidas, neste caso, da esquerda para a direita, porque foi assim que decidiram colocar o estandarte. Se tivesse colocado ao contrário, seria resolvido da direita para a esquerda. Neste caso, mantemos o estandarte e teremos então ordem esquerda-direita. Agora, existem várias opções para resolução de cartas. Primeiro, se a carta está com a face para baixo, o jogador tem duas opções. Deixar a carta com a face virada para baixo e, nesta opção, colocará então uma peça de influência sobre a carta. Esta peça de influência é retirada da reserva geral. Se optar por deixar a carta assim durante várias rondas, ele irá acumulando sobre ela vários pontos de influência que depois poderão ser retirados mais tarde. Tem também a opção de revelar a carta, ok? Vamos supor que então o jogador prefere revelar de imediato a carta e então de imediato é aplicado o efeito da carta. Neste caso, se houver algum ponto de influência na carta, porque foi acumulando, lá está, como disse anteriormente, foi acumulando em várias rondas anteriores, então o jogador recolhe todos os pontos de influência e revela a carta. Vamos supor que o jogador preto tinha revelado a carta. Ok, ela de imediato era aplicado o efeito do espião e vocês resolveriam o que está descrito na carta. Tem ainda outra opção. Esta era a primeira opção, com estas duas vertentes, em que mantém para baixo ou vira a carta. Ainda tem a segunda opção, que é se a carta foi revelada em rondas anteriores, o jogador não tem alternativa. Tem que aplicar imediatamente o efeito da carta. Ou seja, vamos supor que depois iríamos a outra ronda e, como está, o preto já tinha revelado a sua carta. Neste caso, ele teria que obrigatoriamente resolver logo o efeito da carta, porque ela já está virada, por isso tem efeito imediato. Existe uma carta com tudo bem discriminado com as cartas de personagem, que é esta carta assim, ok? Em que vocês têm tudo explicadinho de quais são as funções de cada personagem. Quase no final do vídeo eu também irei explicar brevemente qual é a função. Esta carta é acompanhada por cada jogador, por isso acaba por ser assim aqui uma forma de vocês se irem lembrando qual é a função de cada personagem. Fica aqui no nosso canto. Vamos fazer aqui uma ressalva para uma situação de uma habilidade que pode acontecer ao longo do jogo. No caso, a habilidade de eliminar uma carta, que é, por exemplo, a habilidade do soldado. Neste caso, cada vez que um jogador elimina uma carta, seja ela da sua família ou de outra família, ele ganha automaticamente um ponto de influência. Se a carta eliminada ainda estiver com a face voltada para baixo, qualquer ponto de influência que esteja sobre ela, vamos supor que isto estava aqui mais pontos de influência, ok? No caso de ter, por exemplo, vários pontos de influência, os pontos de influência são automaticamente eliminados, vão para o descarte, vão para a pilha geral e essa carta volta para a beira do seu dono, mas com a face virada para cima. Ou seja, todas as pessoas conseguem perceber que carta é que foi eliminada. O espaço que ficar, imaginando que era esta, o espaço que ficar livre, junta-se as cartas para ocupar esse espaço. Terminada a fase de resolução, o jogador que tem a ficha de primeiro jogador passa ao jogador à sua esquerda, vamos aqui para o azul, dando-se assim início a uma nova ronda. As cartas que estão na fila aí permanecem tal como estão e vamos então a uma nova ronda. Para perceberem aqui a parte do empilhar cartas na fila, esta que faz parte da primeira fase da ronda, destinada à colocação de cartas na fila de influência, que se bem se lembram tínhamos três opções, ou colocar a carta no início da fila, no fim da fila, ou então empilhar cartas sobre as nossas próprias cartas. Esta fase então, a partir da segunda ronda, obviamente, porque a primeira ainda só temos uma carta, a partir da segunda ronda o jogador pode colocar uma carta sobre uma das suas cartas que já esteja na fila. Neste caso a carta pode ter sido revelada ou pode não ter sido revelada. Podem colocar cartas sobre as vossas cartas, mesmo que as cartas já tenham sido reveladas. A carta que acabou de ser jogada cobre a anterior, incluindo também
qualquer valor de qualquer ponto de influência que possa estar nela. Portanto, uma carta coberta não pode ser revelada, nem acumular mais pontos de influência sobre ela. Não pode usar a sua habilidade, nem ser alvo de outras cartas. Lá está, no fundo está protegida. Não há limite para o número de cartas que podem ser empilhadas, por isso vocês podem colocar qualquer número de cartas, podem fazer uma pilha com o número de cartas que bem entenderem. Agora têm que ter cuidado para não empilharem muitas cartas, pois as habilidades e pontos de influência não estão disponíveis enquanto estiverem cobertas. Por isso terão que fazer aqui uma boa estratégia do vosso jogo. Ao empilharem, podem estar a proteger uma das vossas cartas, que de outra forma seria eliminada, ok? Pode ser uma boa estratégia. E também podem colocar, por exemplo, um soldado no meio da fila para eliminar cartas que estarão fora do vosso alcance, ou até preparar uma cascata de ações. O que é isto de uma cascata de ações? Vocês podem preparar, uma vez que estão a empilhar cartas umas sobre as outras, podem fazer daqui um seguimento de ações, ao descobrir uma que dá origem à outra e por aí fora, podem estar aqui a fazer um seguimento de ações que até vos poderá dar jeito para a vossa estratégia. Vamos aqui apenas a um exemplo de resolução de cartas. O jogo foi avançando, já temos ali, por exemplo, o jogador vermelho como primeiro jogador. Neste momento a fila está desta forma e vamos então resolver da esquerda para a direita, tal como dito anteriormente. Então o jogador amarelo, na sua vez, decide não virar a sua carta, por isso recebe automaticamente um ponto de influência da reserva geral. O jogador preto decide arriscar e mostrar a sua carta. E então os 2 pontos de influência são atribuídos, fica na sua área e de imediato é revelada a carta e de imediato é resolvida a carta. Neste caso temos um espião e o que diz o espião? Rouba um ponto de influência a um jogador que tem uma carta adjacente à tua, logo o jogador preto decide se quer roubar ao jogador amarelo ou ao jogador verde. Analisando as hipóteses, o amarelo tem mais pontos de influência, vamos então aqui retirar um ponto de influência ao amarelo que fica então para o jogador preto. Reparem, é retirado o ponto de influência da reserva do jogador amarelo e não da reserva geral, nem de outro lado qualquer. Vamos ao jogador verde. O jogador verde aqui decide manter a sua carta virada para baixo e então coloca então mais um ponto de influência sobre a sua carta. O jogador azul, como veem, tem uma carta sobreposta à outra e aqui o jogador azul decide então jogar a sua carta e vamos então revelá-la, ganha então os 2 pontos e vamos revelar a carta do azul. Carta esta que é então resolvida e temos aqui o que é a metamorfose. A metamorfose é uma carta, cá está, mais uma carta de personagem e o que é que a metamorfose faz? Copiar a habilidade de um personagem adjacente, o que significa que eu podia neste momento copiar a habilidade do espião. Ora, que é o que está ao lado, a outra ainda não foi revelada. Assim sendo, vamos então copiar aqui o espião, por isso aqui o azul pode roubar uma peça de influência ao jogador adjacente. Neste caso, iria roubar então uma peça de influência ao jogador verde e ficaria ali com uma a mais. Esta carta fica revelada e mantém-se na fila de referências. Por último, temos o jogador vermelho que já tem a sua carta revelada e então, por si só, já o obriga a usá-la, a resolver a sua habilidade. O jogo termina ao fim de 6 rondas. Como os jogadores começaram o jogo com 7 cartas, uma das cartas não será jogada, por isso uma das cartas ficará na vossa mão. Quem acumular mais pontos de influência ganha o jogo. Os pontos de influência dos jogadores têm de ser sempre visíveis ao longo do jogo e no fim do jogo qualquer ponto de influência que ainda esteja sobre as cartas não será contabilizado na pontuação final. Se houver empate, ganha o jogador empatado com mais cartas ainda na fila de influência, ok? Estas são as diferentes cartas que temos no nosso jogo, as tais 10 cartas para cada jogador.
Temos as cartas de personagem, que são as cartas de cima, e temos as cartas de intriga, que são as cartas de baixo. Tem diferenças. As cartas de personagem, quando reveladas, têm obrigatoriamente que se usar a sua habilidade. Neste caso, a carta mantém-se depois na fila, com a face virada para cima. Nas próximas rondas, a sua habilidade é aplicada novamente, seguindo-se a ordem da fila. No caso de cartas de intriga, quando uma carta de intriga é revelada, é aplicado o seu efeito imediato, tal como a outra. No entanto, esta é descartada, até porque esta informação é mesmo descrita na carta. Vocês veem sempre no final da carta, para não haver engano, que esta carta é descartada. Como é que vocês veem a diferença de uma carta para a outra? As cartas de personagem têm um símbolo de uma figurinha aqui no canto, antes do nome. No caso de cartas de intriga, tem uma imagem de uma faca, por isso é fácil perceberem qual é a diferença. Rapidamente, para percebermos os efeitos das cartas. As cartas têm essa indicação e, tal como vos disse, vocês têm informação desta carta que tem abreviado o que faz cada carta. No entanto, temos aqui rapidamente uma breve explicação. No caso do arqueiro, elimina a primeira carta ou a última da fila, ok? Ou seja, a carta que for alvo do arqueiro pode ou não estar revelada, pode-se escolher ou ser forçado a eliminar uma carta da tua família, incluindo o próprio arqueiro, se for a primeira ou a última carta na fila. Em qualquer um dos casos, ganhas sempre um ponto de influência. No caso do soldado, o soldado diz que elimina uma carta adjacente. É fácil de perceber, então a carta que tiveres ao teu lado, independentemente de estar ou não revelada, podes então eliminá-la para sempre e ganhas então um ponto de influência. No caso do espião, vais roubar um ponto de influência a um jogador que tenha uma carta adjacente à tua, pode esta estar ou não revelada, e vais retirar diretamente ao dono da carta um ponto de influência e não da carta que está adjacente, ok? Ou seja, vais retirar à zona, à área dele de pontos de influência, o ponto de influência e não na que estiver em cima da carta, na fila de influência. No caso do herdeiro, se não houver na fila outra carta revelada com o mesmo nome, ganhas 2 pontos de influência. Assim que na fila outra carta herdeiro for revelada ou destapada, nenhum dos herdeiros ganha pontos de influência. A metamorfose copia a habilidade de um personagem adjacente. A carta que queres copiar tem de estar revelada e destapada, porque senão não sabes que a carta está adjacente ao teu lado. Temos ainda como cartas de personagens o senhor ganha um ponto de influência e mais um ponto de influência por cada carta adjacente que seja da tua família. Ou seja, então vais ganhar um ponto adicional por cada carta adjacente que seja da tua família, esteja ela revelada ou não, e se o teu senhor estiver ao lado de uma pilha de cartas da tua família, apenas a carta do topo é tida em consideração, por isso ganharias apenas mais um ponto pela carta que estiver ao lado, independentemente de ser uma pilha grande ou pequena. No caso das cartas de intriga, não se esqueçam então, que depois de revelada e feita a habilidade, ela é retirada da fila de referências. E neste caso então vamos perceber qual é o efeito de cada uma. O assassinato elimina uma carta qualquer da fila, depois tem a indicação que é descartada, ou seja, a carta que for alvo do teu assassinato pode ou não estar revelada e pode-se eliminar uma carta da tua família, incluindo a própria assassinato, e em qualquer um dos casos ganhas sempre um ponto de influência. Atenção, pode ser estranho falarmos de eliminar a própria carta, ou eliminar alguma das nossas cartas, mas depende da nossa estratégia, até pode ser vantajoso fazermos isso. De seguida temos o decreto real, move uma carta para qualquer lugar na fila, exceto sobre outra, e depois então descartas esta carta. A carta que for alvo do decreto real pode estar revelada ou não, mais uma vez, não se esqueçam que é sempre assim. Pode ser de qualquer família, qualquer ponto de influência que esteja sobre a carta também é movido. Numa pilha de cartas, apenas a carta de topo pode ser movida, ok? Vocês não podem mover uma pilha inteira, só a carta de cima. Para mover uma carta,
deixas o decreto real onde está, fazes a mudança e só então removes a carta decreto real. Depois continuas a resolução com a carta seguinte que está na fila. De seguida temos a emboscada. Neste caso, se tu revelares esta carta, descartas todos os pontos de influência que estão sobre esta carta e ganhas um ponto de influência e descartas a carta, ou então, se esta carta for eliminada por uma carta de um oponente, a carta do oponente é descartada e ganhas 4 pontos de influência. Há aqui uma grande vantagem aqui na segunda opção. Por último, temos a conspiração. Ganha o dobro de pontos de influência acumulado nesta carta, depois descartas. Então, como o próprio nome indica, vais ganhar o dobro. Por exemplo, se houver 3 pontos de influência sobre esta carta quando tu a revelas, ganhas esses e ainda ganhas mais 3, ou seja, um total de 6 pontos de influência. Será sempre o dobro. Por isso, às vezes, compensa esperar por teres vários pontos de influência na carta para depois revelares. Claro que corres o risco de ser eliminada, mas pronto, é o jogo. E pronto, malta, terminamos aqui o como jogar do estandarte, o original Oriflame, este estandarte editado em português pela Mebo Games e um jogo que está já nas lojas nacionais. A mim resta-me agradecer-vos por terem ficado desse lado a assistir a mais um vídeo do Carta Mágica. Não se esqueçam de deixar os vossos comentários, digam-me se já jogaram este jogo, o que é que acharam, se perceberam aqui o como jogar deste jogo, deixem as vossas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de seguir Carta Mágica nas redes sociais e de subscrever o canal no YouTube. Obrigada, malta, até à próxima!